Pessoal, professor Roberto Biava, dando continuidade ao nosso curso de ICMS de correção de exercícios da legislação tributária. Vamos agora para a nossa questão de número 7, que você já resolveu aí na sua casa, uma questão um pouquinho mais curta, né? Vimos com questões bastante pesadas, bastante longas, agora uma questão um pouquinho mais curta. Vamos lá, vamos ler a questão 7. Complete, era para completar uma frase. Vamos lá ver na nossa frase o que ela está escrito. Está faltando 3 elementos nessa frase e a gente tem que completar. E é sobre serviço de transporte, né? Serviço de transporte também tributado pelo ICMS, né? Isso a gente não pode se esquecer nunca, né? É bastante importante isso, né? Muita gente esquece, pensa que o ICMS só incide sobre mercadorias, mas ele incide sobre serviços também, inclusive sobre serviço de transporte. Então vamos lá. É o serviço de transporte na modalidade, pontinho, 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 em que a empresa contratada repassa o trecho, pontinho, 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 para outra empresa, sendo que esta ficará, pontinho, 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 a emitir o conhecimento de transporte. Ora, que palavras completam esta questão? Bom, vamos dar uma olhadinha nas questões e ver que palavras-chave a gente tem aqui, para você, aluno, fixar, né, alguns conceitos importantes para responder essa questão. A gente está falando de serviço de transporte. Então, primeiramente, estamos falando de serviço de transporte, gente. Tá lá, ó, serviço de transporte. Opa, vamos voltar. Vamos voltar que a gente voltou para... Já está indo para a solução, calma, vamos por etapa. Vamos primeiro na questão. Então, tá lá, serviço de transporte. Correto? Serviço de transporte, a questão vai sobre serviço de transporte e sobre modalidades, né? Temos aqui algumas palavras-chave. Por exemplo, a gente tem a palavra subcontratação. Subcontratação aparece em A e aparece em C. E qual outra palavra-chave que a gente tem? Redespacho. Redespacho, subcontratação, e a gente tem ainda uma outra palavrinha. Redespacho aparece na B e na E. A gente tem a palavrinha transbordo. Também aparecendo a palavrinha transbordo aqui, né? Qual dessas 3 palavrinhas estaria correta para preencher nossa frase? Antes da gente ir num pedaço da legislação que resolve a situação, acho que vale a pena a gente comentar, né, já solucionando a questão conceitualmente aí. Qual a diferença do redespacho para subcontratação? São coisas iguais, né? O que é isso na legislação do ICMS, na legislação tributária do ICMS, serviço de transporte? Bom, na prática empresarial das transportadoras, é normal ocorrer a seguinte situação, né? Muitas vezes a empresa de serviço de transporte ela não consegue atender todas as localidades. Então ela vem um cliente lá e fala, olha, quero levar uma mercadoria de São Paulo para algum lugar no interior de São Paulo mais longe. Muitas vezes a empresa ela atua só num determinado trecho. Ela fala, olha, não, tenho que levar de São Paulo até Araçatuba. Daí ela fala, nossa, até Araçatuba eu não costumo ir. Eu vou até um determinado ponto e daquele ponto eu posso passar para uma outra transportadora carregar essa mercadoria para mim. Né? Aquele que contrata às vezes nem fica sabendo, né, disso. Algumas vezes é por conta do modal também, né? Então, por exemplo, às vezes uma empresa faz... O serviço de transporte tem várias modalidades, né? Então não é só o transporte rodoviário. Pode ser o transporte fluvial, até em São Paulo a gente tem transporte fluvial no Rio Tietê. Então, por exemplo, se ele for usar transporte fluvial, pode ser que ele leve a mercadoria até um ponto, depois ele entregue para uma empresa especializada que faz transporte fluvial, ela leva dali para diante, né? Então podem ocorrer as duas hipóteses. Redespacho ou subcontratação. O que é o redespacho? O redespacho é a situação que eu estava narrando, que seria o seguinte. Eu vou levar uma mercadoria daqui para Araçatuba, só que eu só vou até um determinado ponto, eu só vou até uma determinada cidade. E daquela cidade em diante eu vou passar para uma outra transportadora. Então a gente está diante do redespacho.
O cliente contrata a primeira transportadora 1, ela tem a obrigação de levar do ponto A para o ponto B, só que no meio do caminho ela entrega aquela prestação de serviço de transporte para uma outra transportadora. Mas do que? Só de um trecho. Esse é um redespacho. É quando você faz a transportadora original contrata uma outra transportadora para fazer apenas um trecho do serviço de transporte que ela teria que fazer. Esse é um redespacho. Subcontratação. Subcontratação, embora pareça estranho, muitas vezes ocorre na prática. Subcontratação é o seguinte: você contrata uma transportadora, mas ela decide não fazer aquele transporte por ela mesma. Vamos supor, vamos supor uma situação, né, normal. Uma empresa, a gente pode ter os dois termos. Vamos supor que a gente está, vou dar um exemplo, voltar no exemplo do redespacho e da subcontratação. Vamos supor que você está em Campinas, né? Campinas não, vamos colocar uma cidade mais interiorana. Ou sei lá, você está em São José do Rio Preto e quer levar uma mercadoria para Recife. Daí vamos supor, você pode fazer o seguinte: contrata uma transportadora de lá. Se ela falar assim, olha, eu me comprometo a entregar lá em Recife, o que normalmente ela vai fazer? Ela vai pegar a mercadoria, vai levar de São José do Rio Preto para São Paulo, daí ela vai contratar uma transportadora aérea e vai levar a mercadoria até o final. Essa situação é redespacho. Por quê? Porque ela fez um trecho ela mesma e o outro trecho ela subcontratou. Agora vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar uma situação que ela resolve subcontratar o trecho todo. A subcontratação é do trecho todo. Então eu estou em São Paulo, quero levar uma mercadoria para Ribeirão Preto. E contrato uma transportadora para isso. E vamos supor que ela fale assim: não vou pegar meu caminhão e sair de São Paulo até Ribeirão Preto, não. Vou pegar e vou fazer o seguinte: vou pôr essa mercadoria num avião de uma empresa aérea, pagar essa empresa aérea para levar essa mercadoria direto lá para Ribeirão, num voo de São Paulo para Ribeirão. Ele está, o quê? Subcontratando o trecho inteiro. Pode ser no mesmo modal. Vamos supor que todos os caminhões, ele fechou um contrato, todos os caminhões estão ocupados. Então a empresa tem 20 caminhões, todos estão rodando o Brasil todo. Falou: caramba, eu preciso entregar essa mercadoria de São Paulo em Ribeirão, não estou com nenhum caminhão para entregar, mas eu tenho que fazer a entrega, né? Porque tem prazo, o cliente é um cliente bom, eu sou obrigado a cumprir meu contrato, tem que entregar, não tenho caminhão para entregar. Ele pode contratar uma outra transportadora, né? Ele contrata uma outra transportadora e não faz nada. Na verdade, ele contrata o trecho inteiro uma outra transportadora para fazer por ele o que ele deveria ter feito. Essa é a subcontratação, né? Transbordo. O transbordo ocorre quando temos a mesma transportadora, por exemplo, fazendo modais diferentes. Então, por exemplo, eu dei exemplo de transporte fluvial no Rio Tietê. Vamos supor que a gente tem uma empresa, fictamente aí, que seja dona de um barquinho no Rio Tietê e ao mesmo tempo dona de caminhões. E para ela levar uma mercadoria de um ponto A a um ponto B no estado de São Paulo, ela precisa fazer um trecho pelo Rio Tietê, um trecho de caminhão. Mas ela é a dona do barquinho e ela é a dona do caminhão. Mas, claro, né, você ao chegar lá no rio com o caminhão, você tem que tirar a mercadoria do caminhão e pôr no barquinho. Isso se chama transbordo, né? Então, qual das três palavrinhas preenche a questão? Vamos ler o resto. A gente tem que ler o resto, né? A gente falou do conceito. O redespacho, a gente falou que... Vamos ler a letra B, para ver se ela é correta ou não. É o serviço de transporte na modalidade redespacho em que a empresa contratada repassa o trecho todo. Errado. Eu acabei de explicar que é o trecho... que no redespacho é apenas um trecho, apenas um pedaço. Então a gente já pode dar por errada. A letra B já está errada. Essa já pode riscar. Já pode riscar de cabo a rabo aqui. Letra B errada. O transbordo. Transbordo não é isso, em que a empresa contratada repassa
o trecho todo para outra empresa? Não, eu falei que o transbordo não tem repasse nenhum. No transbordo você não repassa para outra empresa. Então a letra D também é errada. Letra D também é errada. Então vamos ver. Temos a letra A, a letra B e a letra E, a letra A, a letra C e a letra E. Vamos ler a letra C. É o serviço de transporte na modalidade de subcontratação em que a empresa contratada repassa o trecho parcialmente. Parcialmente não, ele repassa o trecho todo. Errado. Letra C é errado também. É o serviço de transporte na modalidade em redespacho em que a empresa contratada repassa o trecho parcialmente para outra empresa, sendo que esta ficará dispensada em emitir o conhecimento de transporte. Vamos analisar. Só falta A ou A E. A. Vamos ver A. É o serviço de transporte na modalidade em que a empresa contratada repassa o trecho todo. Até aqui está correto. Tá? Mas tem que analisar o último, 3. Para outra empresa, sendo que esta ficará dispensada de emitir o conhecimento de transporte. Agora a gente vai pedir a ajuda da legislação. Não, já falamos dos conceitos, mas vamos pedir ajuda da legislação para o caso concreto. Vamos apagar os grifadinhos aqui, vamos para um artigo. Artigo 205 do Regulamento de São Paulo. Vamos ler o que ele fala. Ele fala assim: tratando-se de subcontratação. Então está falando de subcontratação. Esse é um artigo de obrigação acessória. Subcontratação do quê? De serviço de transporte. Claro. Tananã, tananã. Será cobertada pelo conhecimento de transporte emitido pelo transportador contratante. Conhecimento de transporte emitido pelo transportador contratante. Né? E o que ele fala no inciso 2? Ele fala o seguinte: que o transportador subcontratado ficará dispensado da emissão do conhecimento de transporte. Então, o que o 205 fala? Ele está dizendo o seguinte, que se houver subcontratação, qual que são os documentos, quem tem que emitir o documento fiscal? Então, você contratou uma empresa de transporte para levar a mercadoria de São Paulo para Ribeirão Preto. Só que todos os veículos dela, todos os caminhões estão ocupados. Ela não consegue, ela não tem nenhum caminhão para levar a sua mercadoria de São Paulo para Ribeirão Preto. O que ela vai fazer? Ela contrata uma outra transportadora e a outra transportadora pega o caminhão dela e leva a mercadoria. Quem tem que emitir o documento fiscal, que no caso se chama conhecimento de transporte? A primeira transportadora ou a segunda transportadora, que é a que vai efetuar o trecho todo? Então o 205 está dizendo, é a primeira. Tratando de subcontratação, será cobertado pelo conhecimento de transporte emitido pelo transportador contratante, que é o primeiro cara que foi contratado. E o transportador subcontratado ficará dispensado. Então ele dá uma dispensa na emissão do conhecimento de transporte. Então vamos voltar lá. Vamos reler a A. É o serviço de transporte na modalidade, grifando subcontratação, em que a empresa contratada repassa o trecho todo, correto, a subcontratação é o repasse do trecho todo, para outra empresa, sendo que esta ficará dispensada a emitir ou de emitir, né, que talvez fosse uma preposição mais correta, ou conhecimento de transporte. Correto. Então, portanto, a solução aqui já estava lá, letra A. A resposta nossa, né? A resposta correta, é a letra A. Saiu um pouquinho errado, mas é a letra A. A resposta, né? A resposta correta aí, vamos grifar ela, é a letra A. Correto? Vamos continuar em seguida com a solução das demais questões.